seja bem-vindo ao Band News Debate, que vai explorar o potencial com a coordenação entre os aeroportos cariocas. Como o aumento no número de voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Rio Galeão impacta na vida, no bolso de nós que moramos aqui no Rio de Janeiro. Participam dessa conversa o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio, Chicão Bulhões. Olá, secretário. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Gerente de Infraestrutura da Firjan, Isaac Alverney. Oi, Isaac. Olá, Mariana. Chicão, Alexandre, prazer estar com vocês aqui. E o presidente do Rio Galeão, Alexandre Monteiro. Oi, Alexandre, bem-vindo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que agora a etiqueta, né, do mundo dos podcasts. Então, ótimo, prazer. Prazer, a gosto do freguês, quem está assistindo a gente, é isso. Gente, essa coordenação entre os aeroportos cariocas era uma demanda antiga do setor público e também privado, entre os empresários daqui do Rio de Janeiro, unia ambos os setores. E a gente tem aqui na mesa representantes de peso dessa luta, que agora vai estar começando a dar resultado, né? Queria começar, secretário, por que essa coordenação foi e é tão importante para o Rio de Janeiro? Eu vou voltar um pouquinho na história, até como eu vim parar nessa história, porque eu acho que é importante que essa construção ela vem sendo feita realmente há muito tempo. Eu fui deputado estadual eleito ali em 2018, quando eu assumi em 2019, já havia esse debate sobre recuperação dos aeroportos do Rio de Janeiro, né? A gente já tinha essa discussão, e foi feita uma audiência pública na Comissão de Turismo que eu era parte, com a presença inclusive da Rio Galeão, né? Os profissionais explicando muito do porquê que não estava funcionando essa recuperação como esperado. Era natural que parte da política só discutisse elementos de incentivos fiscais, né? Infelizmente no Brasil a gente acaba achando que incentivo fiscal faz mágica e não faz, quando na verdade a gente tem muitas vezes problemas regulatórios, ou seja, de regras, de normas que estão mal desenhadas e que estão causando um certo problema em determinado setor. E era o caso aqui do Rio. A Rio Galeão expôs o seu caso naquele momento ali na Assembleia, as outras companhias aéreas confirmaram isso, inclusive algumas companhias aéreas internacionais, e a partir dali ficou muito claro. Quando o prefeito Eduardo Paes me convida para assumir a secretaria em 2021, eu saio da Alerj, e volta novamente, aí claro, a gente estava no meio de uma pandemia, volta novamente esse tema, e eu já tinha criado uma subsecretaria chamada Ambiente de Negócios e Regulação. É a primeira subsecretaria no Brasil que tem esse formato para pensar os efeitos econômicos das regras que são criadas pelo poder público. Justamente porque também tinha tido essa experiência e falou, olha, a gente vive uma insegurança jurídica imensa, e muitas vezes as decisões não têm uma racionalidade econômica por trás daquela regra que está sendo criada. E a gente já vinha preparando um estudo, e aí, junto até com a troca de informações com o setor, com a Firjan, FEComércio, outras entidades, com a Rio Galeão, a gente veio assumindo um pouco essa parte do poder público, que era dar essa inteligência, formatar essa nova proposta para que a gente pudesse ter uma saída e descobrisse se de fato aquilo que eles estavam dizendo, na nossa opinião, fazia sentido. E fez muito sentido. Então, a partir dali, o prefeito encampou realmente esse assunto, a gente entendeu que o caminho era pela coordenação, e aí realmente a gente começou essa mobilização, né? Vai nas entidades empresariais, junta forças aqui, junta forças com quem de fato estava lutando pelo Rio de Janeiro também, ali, Governo do Estado, Alerj, Câmara dos Vereadores, pessoas importantes aqui da sociedade, para que a gente pudesse fazer essa força que eu acho que perpassa ideologias. A gente ter um aeroporto internacional funcionando é totalmente, assim, é premissa para que a gente continue sendo a segunda capital economia do país, e eu acho que para a gente possa crescer também ao longo do tempo. Por quê? Eu sei que parece óbvio essa pergunta, mas para quem está em casa assistindo a gente, enfim, em casa ou onde for assistindo esse podcast, porque a gente bate muito na tecla, você tem um envolvimento direto aqui, né, de um gestor público nisso, de que é bom para a cidade do Rio de Janeiro. E a pessoa fala, mas por que ter mais voo no Galeão vai impactar na minha vida? Por quê? Primeiro, se você compra online, por exemplo, como é que você acha que a sua mercadoria vem parar aqui? Ela vem muitas vezes dentro da carga de um avião. O avião que traz o passageiro, ele não traz só o passageiro, ele também traz a carga. Se você é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, você quer exportar os seus produtos ou você quer trazer alguma peça, alguma coisa que é importante para você fazer o seu produto, para desenhar aquele seu negócio, ou para uma indústria, por exemplo, que é fundamental, você precisa de avião, você precisa de malhas de transporte. O Brasil, lá atrás, fez uma opção por ser mais ligado aqui ao setor de aviação e de carros, de automóveis, do que, por exemplo, de trilhos de trem. A gente não tem malhas de trem tão grandes que poderiam levar esses produtos. A gente até tem alguma coisa, mas não tem tantos. Então isso torna ainda mais crucial que a gente tenha um aeroporto funcional, funcionando e competitivo. E eu acho que tem uma visão equivocada, inclusive de muitas pessoas que não são necessariamente políticas, de muito tempo atrás no governo federal,
em relação ao desenho dessa estrutura aeroportuária brasileira. Assim, você não pode concentrar toda a sua estrutura em um lugar só. Ao longo do tempo, alguns pensaram que, eu acho que como país a gente tem que concentrar tudo num hub só em São Paulo, porque isso vai ser melhor para o país, porque isso faz mais sentido, porque o hub de São Paulo fica competitivo. Mas a gente acha que isso é um equívoco. A gente acha que isso é ruim até para São Paulo, né? Porque depois de um tempo ele já não tem mais capacidade operacional, fica lotado, e isso como consequência, quando você tem alta demanda e uma oferta que de alguma maneira não está adequada, você tem aumento de preço de passagem, aumento de preço de produto. Então, reflete, na verdade, imensamente no nosso dia a dia. E não ter mais de um hub no Brasil, quer dizer, concentrar tudo num lugar só, na nossa opinião, é desnecessário, é um equívoco e não é bom nem para São Paulo, porque fica sobrecarregado, fica numa certa circunstância em que todo mundo acaba saindo perdendo. Então, a gente não quer tirar voos de outros lugares. A gente quer aumentar voos para o Rio de Janeiro e ajudar também ao aumento desses voos no Brasil inteiro. Então, o hub do Galeão, que no passado, inclusive, foi o principal hub nacional, né? O aeroporto do Galeão era realmente também essa porta de entrada, ele é fundamental não só para o Rio de Janeiro, mas como para o país inteiro, e isso reflete totalmente no nosso dia a dia, seja geração de emprego, seja a competitividade do preço dos produtos, você trazer aquilo que você compra pela internet, para as empresas poderem vender, para as indústrias poderem fazer aquilo acontecer. E aí, no final, também é importante ter mais turista numa cidade turística, que é o Rio de Janeiro, que é a cidade referência no mundo inteiro. Quando as pessoas pensam no Brasil, as pessoas pensam no Rio de Janeiro. Aliás, tem até umas pesquisas que confirmam isso, que o estrangeiro pensa primeiro no Rio e depois no Brasil, né? O Rio é realmente essa referência para muitas pessoas. Agora, você não tem a facilidade de chegar aqui, você não tem um voo direto, a pessoa acaba muitas vezes indo para um outro lugar ou desenvolvendo uma outra circunstância. Então, existia esse desequilíbrio. O presidente Lula entendeu isso quando o prefeito levou esse assunto estruturado, né? A gente somando forças aqui com as entidades, e o presidente Lula entendeu isso, então tomou essa decisão, que de fato, para coordenar os aeroportos. Escalamos uma certa montanha ali para que isso chegasse no momento em que a gente está hoje, né? E continuamos escalando um pouquinho, ainda está no Tribunal de Contas da União, mas certamente os atores, o Tribunal de Contas, os técnicos estão entenderam que essa decisão é importante para o Brasil e é uma decisão política, porém também técnica. Ela é baseada em estudos, é baseada em números, ela não foi chutada, ela não é tirada da nossa cabeça, ela é realmente uma construção. Por falar em números, queria passar essa bola para a Firjan, né? O secretário falou da questão da indústria, da importância até de cargas. A gente pensa muito em passageiros, né? Mas tem toda uma questão de movimentação de cargas também. Para a Firjan, qual o impacto dessa coordenação que começa a acontecer com mais força agora? Mariana, a gente entende que essa discussão, ela é, no fundo, uma discussão de eficiência de sistema, né? Eficiência em que eu tenho a segunda economia do país e ela precisa ter um hub aeroportuário que seja condizente com sua pujança. Eu tenho uma cidade que é o principal destino turístico do país, como o Chicão bem colocou, né? Quando se pensa em Brasil, se pensa em Rio de Janeiro. Então, eu preciso ter um hub que seja adequado, eficiente para essa capacidade. E eu tenho aqui no Rio de Janeiro também indústrias que têm no frete aéreo o seu diferencial competitivo. São indústrias de alta capacidade que competem no mundo, né? Como indústrias em Petrópolis, de máquinas que fazem manutenção de turbinas de aviões, ou seja, estão concorrendo no mundo inteiro e precisam do frete aéreo como um diferencial competitivo. A gente tem a indústria de fármacos também, que é muito importante. Na pandemia, a gente viu um trabalho que, se a gente não tivesse um hub aqui instalado, o atendimento seria precarizado. Então, a importância desse hub funcionando de forma adequada lá é fundamental. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma situação, como o secretário bem lembrou, em que eu tenho duas estruturas que pertencem ao ente público, né? Uma concessionária e a outra não, em que eu tenho uma que tem uma capacidade enorme de expansão, um terminal de cargas fantástico, uma capacidade de ser um indutor de desenvolvimento, mas que se encontrava com capacidade ociosa ampla, e uma outra que também tem a sua importância estratégica, é um aeroporto dentro de um centro de negócios da cidade, ele tem a sua importância estratégica, mas que se encontrava sobrecarregado e com nível de serviço depreciado. Então, o passageiro chegava ao Rio de Janeiro, ele encontrava uma situação de superlotação no aeroporto e esvaziamento total no outro. Então, essa situação ela não é a eficiente para ninguém, nem para o governo federal, nem para o estado do Rio de Janeiro, nem para a cidade do Rio. Então, para a indústria, isso também era uma situação que precisava ser corrigida por conta do frete aéreo como diferencial competitivo. O aeroporto Santos Dumont é um aeroporto que tem múltiplas capacidades, mas o transporte de carga para a indústria não é uma delas. E, em contrapartida, a gente tem no Galeão um amplo terminal de carga, investimentos foram feitos logo após a concessão também que melhoraram o nível de serviço para todo tipo de carga. E esse é um diferencial
competitivo para essa indústria, que acaba gerando empregos que são qualificados e que elevam a renda e geram desenvolvimento econômico, rebatimento disso para o Estado e para a cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é uma discussão que passa por esses pontos também. Não é discussão apenas de sistema aeroportuário, mas de desenvolvimento da cidade e do Estado do Rio. Alexandre, todo mundo falando da sua casa. Como é que está a situação agora do Rio Galeão? Primeiro eu queria que falasse a sua visão um pouco dessa questão de toda essa movimentação da coordenação e um pouco como está a situação atual. Eu realmente eu acho muito bacana quando o Chicão lembra dessa audiência na Alerj em 2019, março de 2019, que inclusive nós fomos, né? Eu estava lá também, e a própria, uma das companhias aéreas internacionais, que era o famoso voo Rio-Nova York, que na época tinha acabado de virar um voo só de temporada, a companhia aérea falando, olha, eu preciso de conectividade, se eu não tiver conectividade eu não tenho como manter o voo. Isso foi muito claro, falando assim, com todas as letras. Então, bom, a partir daí eu acho que o Chicão já historiou bem, então nós chegamos onde chegamos, né? O que eu acho que o ponto principal aqui, acho que já foi tocado, mas na minha cabeça é o seguinte, o Rio de Janeiro passa a contar com um sistema aéreo muito mais eficiente. Vou dar alguns números, tá? Ele é mais eficiente na infraestrutura e ele é mais eficiente na malha, no ar. O primeiro número aqui que eu acho impactante demais. Carga aérea doméstica, que é a carga exatamente, é o documento, é a carga da venda pequena de e-commerce. Aquilo que a gente compra ali pela Exatamente. internet. No Rio de Janeiro, somado Galeão e Santos Dumont, cresceu 38%. Em quanto tempo? Em um mês. No primeiro mês da coordenação. Já teve uma subida no final do ano, que a coordenação começou a acontecer no fim do ano, porque algumas companhias aéreas começaram a mexer sua malha no último tri, mas o primeiro mês, vamos dizer assim, cheio da coordenação, foi janeiro. Em janeiro de 24 versus janeiro de 23, 38% de aumento. Isso não é um evento estatístico, isso é de fato uma mudança e a gente olha a mudança muito clara. Então só isso aí significa o quê? Por que isso? Porque os aviões pousam e decolam no Galeão sem limitação de peso, é simples assim. Então você tem aviões maiores e aviões que chegam, partem e chegam lotados. Ou seja, isso dá uma eficiência na malha aérea, inclusive para as companhias aéreas também. Então, por isso que ganham eficiência, que eu digo, estou falando de eficiência no ar. A eficiência no chão, na malha, estou falando agora das infraestruturas, por exemplo, a qualidade de serviço do Santos Dumont seguramente subiu muito. A pontualidade dos voos no Santos Dumont subiu notadamente. Isso já está sendo refletido nos números. Esse efeito colateral em outra... Né, exatamente, por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? A coordenação dos aeroportos, ela passou por nada menos do que a adequação do Santos Dumont à sua capacidade. Então, o Santos Dumont vai poder, com as características que foram colocadas, que o Isaac colocou, etc., ele vai servir melhor à população para o nicho que ele serve muito bem. Ele é excelente, é o chamado no setor City Airport, né? Aeroporto do centro da cidade. Excelente, poucas cidades no mundo têm esse luxo, mas você precisa ter ele funcionando bem, né? Então, eu acho que essa coordenação trouxe isso. Do lado vamos dizer, da malha aérea do Galeão, já tem vários anúncios de aumento de frequência internacional voltados justamente porque vai ter mais conectividade. Quando a gente chegou ao final, meados do ano passado, você tinha uma situação de 80% da malha doméstica do Rio de Janeiro estava no Santos Dumont. 80%. E 100% da malha internacional estava no Galeão. Então, o que acontecia? Não existia conectividade. Então, o voo da Lufthansa, por exemplo, que vem da Alemanha, ele não distribuía para o sul do país. Naturalmente, um mercado. Então, você tinha os voos, tinha o que se chamava, o mercado dele era só origem e destino, ou seja, era chegada e saída no Rio. Você não tinha distribuição, que acaba dando rentabilidade e sustentabilidade a malhas com mais profundidade no tempo. Então, por exemplo, dá um exemplo, o voo Atlanta, Rio-Atlanta, que existia pré-pandemia, ele está voltando e agora por o ano inteiro. Por quê? Porque existe a conectividade no Rio de Janeiro, pode distribuir. Quando o Rio de Janeiro passa pelo momento de um pouco mais de sazonalidade, de queda de demanda, origem, destino, Rio, ele distribui pelo país. Então, esse ganho de eficiência a gente já está vendo. E vai ver mais, tá? Por que
demora um certo tempo, porque existe uma decisão de alocação de capital nas aeronaves. Então você precisa ver primeiro, bom, ok, tem a coordenação no Rio de Janeiro, legal, então tá, então eu vou reorganizar minha malha. Então as companhias domésticas estão fazendo isso, já fizeram, e vai fazer mais, vai acontecer mais, porque vão ter ajustes naturais. E as internacionais, que algumas têm alianças ou joint ventures com as locais, elas também vão fazer isso. Na medida que isso acontecer, você vai ter a malha doméstica, a carga doméstica, eu já falei, já foi gritante. E a internacional também vem subindo. E vai subir mais, porque você vai ter, como o Chicão colocou, você vai ter mais barriga de avião para trazer carga internacional. Então, assim, a gente está realmente bem otimista, olhando para frente com bastante... tem muito trabalho pela frente, claro, para fazer tudo isso acontecer. A gente viaja constantemente para se reunir com todas essas companhias aéreas para mostrar o caso, porque isso nós estamos muito imersos nesse momento, mas o cara lá no Catar não sabe, o cara em Istambul não sabe, o próprio pessoal que está nos Estados Unidos, que é um país muito mais próximo da gente, né, em termos de negócio, você precisa mostrar, olha, está acontecendo isso. Então, enfim, a gente está... E a gente, enfim, obviamente, também teve que se preparar, né, para ter essa subida de demanda. Fizemos várias mexidas no terminal, acho que estão todas encaixando bem. Então, a gente está olhando 2024, a gente, em grandes números, a gente deve voltar ao nível de 2019 já. No doméstico, no internacional, o nosso orçamento é muito próximo do recorde histórico, tá? Então, se a gente bater o orçamento, a gente vai ultrapassar o recorde histórico do Rio de Janeiro. Nunca movimentação de voos? De voos internacionais, passageiros internacionais. Vai ser o recorde histórico. Pouquinho mais isso? Se a gente passar o do nosso orçamento, que eu espero que a gente passe... Esse ano, a gente vai bater o recorde. Vai ser mais do que o ano da Copa do Mundo, mais do que o ano da Olimpíada. É? Uhum. É o recorde histórico do Rio de Janeiro. Vai 4.600.000 passageiros. Vamos ver, no final do ano a gente volta. E dentro desse contexto, qual a importância desse fundo de investimento? 270 milhões que foi anunciado em janeiro, né? Alexandre estava falando dessas ações de promoção para o Rio de Janeiro. Além disso, queria passar para o Chicão, depois para o Alexandre, até para a gente rodar o assunto. Queria que você falasse um pouco como é que se insere esse fundo de investimento que tem do setor público, tem o setor privado também, qual é a importância dele nesse contexto de divulgação do Galeão. Aumentamos, estamos aqui. Agora saibam disso, estamos fazendo. Como é que isso se insere? Eu acho que primeira coisa, quando também você toma uma decisão, você tem que fazer ela dar certo, né? Faz parte do nosso trabalho aqui. Bom, tomamos uma decisão, claro que as pessoas cobram, querem ver resultado e com toda razão. Então, acho que o Alexandre e o Isaac pontuaram aqui os números, questões econômicas, né? Fazendo um comentário breve, assim, porque não é um assunto instintivo para as pessoas, né? É um assunto que ele é bem técnico, assim, ele tem um certo peso dessa discussão. Porque quando ele começou, você bota ele na mesa, as pessoas falam assim, não, mas eu adoro voar do Santos Dumont. Cara, tudo bem. É lindo, todos todo mundo nós sabe. adoramos voar. E ninguém quer fechar o Santos Dumont, pelo amor de Deus. A gente está aqui, como eles mencionaram, para melhorar a qualidade de todos os aeroportos. Só que aeroporto, companhia aérea e tal, não é uma coisa que se abre na esquina, né? Quando a gente pega uma lógica de mercado aqui, não é tipo, eu estou abrindo uma farmácia, eu estou abrindo uma padaria, né, que tem uma lógica um pouco mais livre, um mercado em que a pessoa consegue se inserir, abrir mais rápido, fechar mais rápido. Você não bota um aeroporto em qualquer lugar. Né? A pista do aeroporto deles aqui do Galeão tem 4 quilômetros. Como o Alexandre mencionou, acho que é a maior pista do Brasil, se não me engano. É a maior do Brasil? É a maior comercial. É a maior pista do Brasil. Portanto, o avião pode pousar pesado. Ele pode otimizar, sei lá, o seu combustível, o número de pessoas e tudo mais. A pista do Santos Dumont não tem nem 1,5 km. E não vai aumentar, que não vão fazer uma obra ali no meio da Baía de Guanabara para fazer uma pista agora de 4 quilômetros para bater de cara no Pão de Açúcar. O cara não vai nem conseguir decolar. Então, não é algo instintivo, às vezes, para a população, que também fala, poxa, mas eu quero escolher. Mas é que você normalmente escolhe pelo preço da passagem, e normalmente você escolhe pelo destino. Você fala, poxa, eu quero voar do Rio para São Paulo. A não ser que você tenha aí a gente brinca assim, a não ser que seja o CNPJ pagando, né? De repente o cara vai pela empresa, pelo governo, alguma coisa, que ele acaba topando uma passagem às vezes mais cara por uma comodidade. No geral, o grosso das pessoas que pagam do seu próprio bolso vão olhar para o preço da passagem, vão olhar para onde é que está a melhor forma de chegar naquele lugar.
Então, quando você também coordena isso aqui, no final, a gente também está falando de uma melhoria no preço das passagens. E, de fato, numa liberdade de voar. Porque a gente teve essa discussão do que é a liberdade de voar. Gente, a liberdade é liberdade de escolha. Pra você ter liberdade de escolha, você tem que ter opção. Pra você ter opção, as companhias, as empresas que estão te dando essa opção precisam escolher estar naquele lugar para você, de fato, ofertar isso para o passageiro. Então, eu acho que é importante dizer isso nesse contexto, porque isso também tem a ver com a questão do fundo, que você estava perguntando. Como? Né? Porque para a gente ter também e chegar nessas ofertas e trazer mais companhias, uma preocupação grande delas era, bom, legal, vamos voar, agora faz sentido econômico para a gente, porém, temos uma preocupação de baixa divulgação do Rio nos nossos canais de venda na Europa, ou na América do Norte, ou no Oriente Médio, e seria importante que o poder público nos ajudasse, ou unisse esforços para que a gente promovesse, para que a gente promova o destino Rio, para que as pessoas lembrem que o Rio é uma opção. As pessoas podem tirar suas férias, ou passear, ou fazer negócios literalmente em qualquer lugar. Uma pessoa da Europa pode ir para o México, pode ir para a Argentina, pode ir para a Ásia, pode ir para outro país. Então, assim, o mundo já está interconectado e as pessoas podem tomar as suas decisões de ir para qualquer outro lugar. Eu quero ir para praias. Será que eu vou para Cancún, no México, ou será que eu vou para o Rio de Janeiro, ou para Angra dos Reis, ou para Búzios, que eu vou para lá no Galeão? Então, as pessoas têm essa opção, para elas saber que essa opção existe. Então, a gente entrou bem forte com esse incentivo de marketing junto com a Rio Galeão. A gente está com um contrato agora para assinar com a Rio Galeão, e que a Rio Galeão vai ter o seu pacote de incentivos, e aí lidando diretamente com a questão empresarial da companhia, e nós, junto com a Prefeitura do Rio, junto com o Governo do Estado, a gente vai dar uma verba para a promoção do destino Rio através dos canais dessas companhias, e feito também aqui pela Rio Galeão, que vai fazer esse meio campo para que isso possa ser da maneira mais eficiente possível nessa construção conjunta de promoção do destino Rio. Né? Para nós, é destino Rio também. De novo, é que as pessoas que estão em outros lugares do mundo passem a considerar o Rio como um destino. Claro, isso ajuda a companhia aérea, porque é uma possibilidade dela aumentar a demanda daqueles voos que ela começou a ofertar, mas também ajuda muito a gente aqui, a cidade e o estado, porque, claro, a gente espera ver um aumento de passageiros, de pessoas vindo. Acho que o Alexandre já deu uns números positivos aqui desse aumento, mas a gente sempre quer buscar mais, né? Quanto mais gente vindo, quanto mais pessoas olhando para o Rio de Janeiro como um lugar para investir, um lugar para passear, um lugar para gastar o seu dinheiro, um lugar para estar, é, claro, um benefício para todo mundo que está aqui. Isso repercute na indústria também. Sem dúvida nenhuma, né? A gente está aumentando o nosso mercado consumidor, a divulgação do Rio, e quando a gente tem maior movimentação no aeroporto internacional, como o Chicão bem comentou, né? Nos aviões de passageiros a gente tem muita carga que vem chegando também, e isso atende a setores específicos da indústria. Então, no estudo que a gente fez na época dessa discussão, a gente estimava um potencial de 4,5 bilhões de reais por ano na economia do Rio, com a dinamização desses setores que tem no frete aéreo um diferencial competitivo. Então, o setor de óleo e gás, que tem no frete aéreo um importante componente, o setor de fármacos, o setor de máquinas e equipamentos. Quando tem um frete aéreo cada vez custando menos, ou com cada vez mais frequência, com cada vez mais aviões chegando, essas indústrias se tornam mais competitivas internamente e internacionalmente também, mais empregos são gerados, mais receita é gerada, e acho que todos têm a ganhar com isso. E acho que esse é o grande objetivo dessa discussão, né? Que foi a união de diferentes parceiros, né? Setor privado, setor público, em diferentes esferas, entendendo o seguinte: olha, essa é uma discussão que não é a defesa de uma infraestrutura ou da outra, de uma empresa ou da outra, mas a defesa do desenvolvimento do Rio como segunda economia do país, e que acaba refletindo no Brasil como um todo, né? Quando o Rio não cresce, o Brasil também não vai crescer. E o Rio é a vitrine, é a porta de entrada do país, e a gente precisa divulgá-lo da melhor maneira. Então, iniciativas como essa, entre outras, são fundamentais para que todo mundo possa ganhar, inclusive a indústria e a população como um todo. Se eu puder, essa questão do Brasil é interessante, porque muitas vezes também se coloca, não, mas primeira coisa, legitimamente, o Rio de Janeiro, e política com P maiúsculo, falou assim, não, eu tenho dois equipamentos, são os dois maiores equipamentos urbanos do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, o Galeão é do tamanho, o aeroporto do Galeão é do tamanho da ilha de Fernando de Noronha. E o Santos Dumont é mais ou menos do tamanho do Leblon. Então, assim, são dois mega equipamentos urbanos na cidade que, legitimamente, politicamente, a cidade, o Estado e as suas associações empresariais, etc., legitimamente tem o direito de falar, não, peraí, eu gostaria de usar isso de uma forma mais eficiente. Acho que isso é um ponto importante que
que eu acho que essa discussão toda trouxe, eu acho muito bacana. Eu acho que tem um outro ponto, é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Eu há pouco tempo fui a São José dos Campos participar do lançamento do voo São José dos Campos Galeão. O aeroporto de Santos, e é um voo da Gol, e ele está programado, a programação de voo é para chegar no banco de conexões da Gol no Galeão, para distribuir os voos que vêm do Vale do Paraíba, né? Porque aí São José dos Campos ela capta, se você olhar ali são cerca de 2,5 milhões de habitantes que São José dos Campos até Lorena, que vão poder pegar o voo, chegar no Galeão e ir para qualquer capital do litoral do Brasil. E, eventualmente, no futuro, até para o exterior. Entendeu? Então, assim, ou seja, é uma eficiência no Vale do Paraíba. Entendeu? Então, essas coisas... é incipiente ainda, é pequeno, tá? É um começo, é um primeiro passo, mas são essas coisas que, na hora que você começa a olhar a eficiência do sistema e deixar em cima dessa eficiência do sistema o mercado atuar, as coisas começam a acontecer. Existia o voo São José dos Campos Rio. Ele desceu no Santos Dumont. Então, no Santos Dumont não tem banco de conexão, não terá, pelas características do aeroporto. O aeroporto de Santos Dumont ele é um aeroporto de cidade, ele não deve... chegar Exato. no destino, né? Exatamente. O Santos Dumont tem 1,2 quilômetros a pista. Não vai ser expandida, mesmo que fosse, vamos supor que fosse, não vai ter caminhão chegando, não vai ter caminhão saindo, não faz sentido. Nem é para ter, né? Exato. Então não vai ter carga. Não vai, entende? Então, assim, esse é o ponto, de novo, não se trata de falar, de dizer, não é o Santos Dumont que tem um problema. É você usar ele para o melhor que ele tem e o Galeão para o melhor que ele tem. É a vocação, então, assim, né? É a vocação. Então, assim, hoje, pensar assim, o Galeão é uma unidade econômica que hoje, ainda a gente voltando, tá? Nós estamos hoje na casa de 15.500 pessoas trabalhando no sítio aeroportuário. Assim, se a gente parar e pensar, quantos locais no estado do Rio de Janeiro, ou mesmo no Brasil, que você fala assim, quantas unidades industriais existem onde se trabalham 15.500 pessoas? Pouquíssimas. Entendeu? Você trouxe esse número que é impressionante, cerca de 15.500 pessoas trabalhando no Galeão, e aí tem um outro número que coordena com esse, que houve um aumento no período de um ano de 30%, que é 30% na mão de obra desses 15 mil empregos diretos ali. É isso, a gente trabalhando lá São no Galeão. 3.500 novos postos. Para N coisas. Vai do mecânico, nós temos um hub de manutenção de aviões, que é vamos dizer assim, a âncora é o hangar da United, que hoje tem cerca de 1.000 funcionários. É o único, né, fora dos Estados Unidos? Primeiro fora dos Estados Unidos da United. Hoje eles estão lá, fazendo 3, 4 aviões de cheque, que eles chamam de cheque C, que é o cheque mais, a manutenção mais pesada. Estão se instalando no sítio, já tem a GE, tem um banco de provas lá no Galeão, e já estão se instalando no sítio aeroportuário mais 2 companhias também para serem fornecedoras. Que vai na cadeia produtiva ali. Isso aí. Então, são técnicos de manutenção de aeronave que estão... E também tem novos restaurantes, tem novas atividades econômicas, o Uber, o táxi, enfim, é uma cadeia econômica que realmente você tem uma unidade econômica para funcionar. Para a cidade e para o estado, entendeu? Então, olha, nós estamos nos 15.500, nós já fomos mais de 20, tá? E você acha que chega lá? Eu acho que passa. Eu acho que passa. Agora, a gente vai olhar isso ao longo do tempo, né? Isso também não, como eu falei, tem várias decisões de aporte de capital que são feitas ao longo do tempo, né? Por exemplo, aporte de capital, eu digo, nas aeronaves, novos investimentos, isso tudo ao longo do tempo. E eu acho que, se eu puder fazer um comentário adicional com relação à questão do fundo, eu acho que tem também um peso institucional do Estado e do município quando você vai atrair... Chancela ali. Claro, porque, de novo, essa discussão do Rio de Janeiro dos aeroportos, como o Chicão colocou, ela não é nova. Então, na hora que você fala assim, olha, houve uma mudança, é importante o Estado, o município, o prefeito, o Estado... estarem dizendo, olha, eu estou junto dessa empreitada, entendeu? Então, assim, tem o lado
E o lado vamos dizer, do marketing do Destino Rio, ele é amplo, porque ele, inclusive, porque ele não é só para o Galeão, né? Você pode ter gente, vai continuar tendo gente chegando no Rio porque veio por São Paulo. Tudo bem, tá tudo certo, não tem problema não. A gente quer que a cidade cresça. Não é isso. A cidade, se crescer, a gente vai crescer junto. Né? Se crescer, a gente vai crescer junto, entendeu? O Alexandre falou desse dado impressionante de emprego, né? De 15 mil diretos ali, aumento de 30% em um ano e está começando a crescer. E aí eu pergunto a vocês, né? Gestor público, Rio de Janeiro, iniciativa privada, indústria, a questão da mão de obra, né? Primeiro, a gente entra num problema bom, digamos assim, né? Que é uma questão do Rio de Janeiro, a mão de obra específica, principalmente quando se trata da questão do setor da aviação. Vocês identificaram isso, a necessidade de formação? Existe algum planejamento de olho de que, se crescer, nos unir ali, indústria, Estado, para pensar, né, em algo, informação nesse sentido? Como é que vocês veem essa questão da geração de emprego e os desafios bons que ela traz junto? A prefeitura hoje já investe muito nessa formação de mão de obra técnica, seja em tecnologia ou seja em determinadas áreas. Tanto em parceria com a própria Firjan, como em parceria com algumas outras entidades empresariais, empresas, enfim, que queiram realmente desenvolver certas atividades no Rio de Janeiro. Então a prefeitura tem vários programas de formação profissional. É claro que a gente sempre provoca o setor privado. A gente fala, olha, privado, que vocês fizerem, nós vamos atrás, vamos fazer o apoio. A gente também não quer ficar aqui formando gente onde não tem demanda e menos ainda a gente também não quer ficar formando as pessoas para empregos do passado. Então eu acho que não só a indústria, não só, como eu acho que toda a cadeia produtiva hoje no mundo inteiro está discutindo isso, né? Quer dizer, como é que a gente se prepara para a inteligência artificial, como é que a gente se prepara para novas matrizes energéticas, como é que a gente se prepara para virar essa curva. E a gente, como poder público, tem provocado muito, claro, acho que a gente tem tentado criar esse ambiente aqui, acho que a gente tem tido um sucesso interessante, a gente está trazendo grandes eventos internacionais, a gente tem o G20 sendo escolhido o Rio para sediar o G20, a gente tem grandes eventos. Vai movimentar também, né? Vai lotar lá o Galeão, muitas delegações vindo ao longo do ano. Então, assim, essa parte de atração de eventos, atração de empresas, ambiente de negócios, criação de normas em que as pessoas se sintam melhores na cidade, mais acolhidas. A gente fez uma integração dos licenciamentos urbanístico e ambiental, a gente fez o Alvará Jato, que serve sua empresa em 1 minuto. A gente está se facilitando e criando esse ambiente empreendedor, porque a gente também entende que o próprio mercado vai trazer algumas demandas e soluções para alimentar essa mão de obra necessária. A gente tem várias universidades no Rio de Janeiro, excelentes universidades federais, estaduais. Vamos abrir uma agora no Porto focado em tecnologia, que são pessoas que vão sair bem formadas para lá. Algumas pessoas que vêm de fora, é interessante, principalmente a gente discutindo essa questão da economia verde, tem uns fundos importantes escolhendo o Rio de Janeiro, muito porque existe uma demanda de mão de obra qualificada, por exemplo, de engenheiros, não só... A gente tem engenheiro, às vezes, demais aqui, infelizmente, para atividades econômicas de menos, que é o que a gente gostaria de... E começa a mudar. Mas em outros lugares do mundo é o contrário. Eles têm menos gente do que eles gostariam de ter. O Brasil pode ter mais também, com qualificação adequada. É fato, acho que a gente pode ir melhor nesse caminho. Mas outros países estão buscando e encontram essa qualidade de mão de obra, inclusive aqui. Então, o Rio passa a se posicionar também como um lugar de qualificação. E para nós, poder público, assim, muito importante a gente manter na cidade os cariocas de coração ou de nascença que de alguma maneira se formaram aqui e queiram ficar aqui. Porque no fundo é isso que faz a cidade. Então, o nosso objetivo último aqui de tudo que a gente faz é como é que a gente mantém a cidade atrativa para que os talentos não saiam daqui e de fato tenham sua vida aqui e esse ambiente melhore para esses talentos. Porque toda a circunstância que se cria, quando a gente fala de saúde, educação, transporte, segurança, então no final, a linha é sempre sobre isso, né? Então, a nossa preocupação ela é global para que, claro, aí as empresas que aqui estão tenham essa oportunidade e os talentos que aqui estão encontrem nessas empresas uma oportunidade de trabalho com uma boa remuneração. Isaac, sobre essa questão da mão de obra. Eu acho que, como você resumiu bem, né? É o melhor problema que a gente tem, é a necessidade de formação de mão de obra, né? E acho que um ponto que o Chicão colocou muito bem é o retorno de profissionais que eventualmente já trabalharam na cidade, já trabalharam no aeroporto, migraram porque com a queda da atividade econômica, eles saíram para outros estados, saíram para eventualmente outros países e agora estão fazendo esse caminho de retorno, né? Esse aumento de 30% certamente reflete também esse retorno, o que é importante, porque a gente está falando também de emprego qualificado, de gente que tem capacidade técnica em todos os níveis, tanto no nível superior quanto no nível técnico também, que tem remuneração, tende a ter uma remuneração mais elevada, são empregos que geram externalidades positivas para a cidade como um todo, né?
E a Firjan, em especial, ela tem um braço que é o braço de qualificação técnica, que é o Senai, em que a gente já tem trabalhos já bastante longos de parceria com o setor de aviação, na formação dessa mão de obra técnica. E quanto maior a perenidade desses investimentos, né, quanto mais longe a gente consegue enxergar esse horizonte de que, olha, existe uma demanda, ela vai se estabelecer, esses empregos vão ser necessários, a gente tem pessoal, mão de obra para capacitar, existe demanda, vamos em frente nisso, eu acho que e em conjunto com o setor público, em conjunto também com as empresas, formar uma mão de obra que seja capacitada para o emprego do futuro, né, no setor de aviação e em qualquer outro setor, acho que isso é fundamental. Gente, papo bom, passa rápido, já estamos estourados. Tem uma pergunta como jornalista, não posso deixar de levar para o Alexandre, que é bem rápida a questão do stopover. Temos o primeiro, é isso, do Rio Galeão, que é algo importante para quem não conhece. Queria que você falasse um pouquinho disso rapidinho, porque não dá para a gente ter esse podcast e não falar dessa. Tá, então, é o primeiro programa que a gente fez, né, com que você pode comprar a passagem, seja, no caso aqui, no caso da Dubai, Rio, Buenos Aires. Você pode comprar a sua passagem em Dubai ou Buenos Aires e passar uns dias no Rio sem acréscimo de custo, né? E aí, esse programa parece uma coisa simples falada, mas de executar, porque para ele ter atratividade, você tem que trazer outros parceiros. Aí começa a roda da economia. E aí começa a roda da economia. Por isso que um voo internacional, ele pode trazer algo da ordem de 300 milhões. Um voo? Um voo. Por quê? Por ano, né? Então, qual é a história? Porque isso aí vai impactar toda essa cadeia. Porque impacta o turismo, impacta o hotel, transporte na cidade, restaurante, impacta a refeição que vai dentro do avião, impacta a movimentação de carga do avião. Isso tudo está dentro dessa conta. Então, o stopover, na hora que você começa a fomentar isso, ele ajuda a trazer estabilidade nessa rota. A gente está tratando outros também. A gente está buscando outros. Deve vir novidade por aí. Já vai ter notícia boa. Primeiro de muitos, que bom. Entendeu? Então, e o Rio acaba tendo... Você conseguindo organizar bem essa cadeia, o Rio acaba sendo atrativo, porque, eu vou, porque eu passo 3 dias no Rio, tá ótimo. A gente vai para lá e isso acontece, funciona muito com a gente, né? Na hora de escolher o destino. É isso aí. Gente, muito obrigada por essa conversa. Acho que teremos que ter um segundo episódio, porque é pra gente falar dos desdobramentos. Que bom trazer boa notícia para nossa cidade. Secretário, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, Alexandre. Vamos voltar com um recorde no fim do ano. Isaac, obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Tchau, gente. Obrigada pela audiência. Até a próxima.